Aqueles que vivem os sonhos de Deus conseguem ser mais realizados do que aqueles que sonham para essa terra, porque eles ficam logo frustrados. O objetivo do capítulo 14 é a divisão da terra a apresentar. E a ação de Caleb é que este capítulo está a enfatizar. Josué cumpriu exatamente o que receberam de Moisés, as orientações, e eu tenho certeza que o conteúdo de hoje também falará aos seus corações. E você já sabe que nós precisamos do seu apoio e colaboração para que esse conteúdo alcance a outro e mais outro coração. E a você que está conosco, fica aqui também a nossa gratidão. Foram essas as terras que os israelitas receberam por herança em Canaã, e que Josué e o sacerdote Eleazar repartiram para as famílias de lá, conforme eram as suas clãs. A divisão da herança foi decidida por sorteio, conforme o Senhor tinha falado, e a Moisés já tinha ordenado para as 9 tribos e meia. Do lado leste do Jordão, para as 2 tribos e meia já tinha dado, mas para os levitas em herança, eles não receberiam, porque era esse o que eles haviam combinado. A terra que seria em possessão para os levitas, assim passaram aos 2 filhos de Josué, a Manassés e Efraim. Os levitas receberam como porção da Irmandade umas cidades para viverem e os lugares com pastagens, e do jeito que for ordenado anteriormente por Moisés, assim procedeu Eleazar juntamente com Josué. E chegaram-se a ele os de Judá acompanhando Caleb, filho de Jefoné, e Caleb disse: você sabe que o Senhor veio para Moisés dizer lá em Cades Barneia sobre mim e também sobre você. Eu tinha 40 anos quando ele veio para me enviar para o território de Cades Barneia, para aquela terra, para que eu e você fôssemos espiar. E como foi que nós 2 viemos um relatório fiel a prestar? Eu fui fiel ao Senhor, lhes dei relatório de confiança, mas os outros dentre os nossos irmãos temeram mais por sua segurança e fizeram o povo desanimado, fazendo o povo perder toda a sua esperança. E foi por isso que naquele dia Moisés, servo de Deus, me afirmou: você terá uma herança perpétua nessas terras que você hoje pisou, para você e a sua família e todos os descendentes seus, porque foi você inteiramente, foi você fiel ao Senhor, o seu Deus. Pois bem, o Senhor me manteve vivo, conforme Ele me prometeu. Há 45 anos atrás foi que Moisés disse isso, enquanto estávamos no deserto. Estava ali você e também estava eu. Ele falou ali comigo. Hoje, 85 anos é a idade que eu estou tão forte como no dia em que Moisés nos enviou. Como naquela época de antes, para a guerra, eu ainda tenho vigor. A região montanhosa é que agora te peço eu, pois foi essa região que naquela ocasião o Senhor Deus me prometeu. Na época você ficou sabendo que há cidades grandes e fortificadas e que pelos Enaquins são tais cidades habitadas, mas se o Senhor estiver comigo, a todos eles eu expulsarei, porque Ele me prometeu e eu nele sempre confiarei. Então Josué a Caleb naquela hora abençoou e a cidade de Hebrom por herança lhe entregou. Por isso Hebrom até hoje pertence a Caleb e aos seus descendentes, porque ele foi fiel ao Senhor e o foi inteiramente. De Kiriat Arba, essa cidade, por causa do Enaquim chefe, era chamada, e depois desse tempo na guerra, a terra ficou totalmente, por um tempo, descansada. E o capítulo não é muito grande, ele conta para nós esses detalhes, mas o que mais me chama a atenção, eu não sei se a sua também, é a atitude de Caleb, um homem já idoso. Ele estava agora com 85 anos, mas ele disse: me dá essa terra que eu vou lutar, eu vou tomar essa terra por herança, porque o Senhor me prometeu. E esse tempo todo, Caleb, assim como Josué, permaneceu ligado ao Senhor, permaneceu com confiança. Meus queridos, às vezes não é tão fácil, ou melhor, né? Vou usar o verbo um pouquinho diferente aqui, minhas colocações. Não é difícil aceitarmos a Deus, a Jesus como nosso Salvador,
O mais difícil é nós permanecermos. Jesus certa vez contou uma história e ele disse assim, olha, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Se vocês permanecerem em mim, o meu Pai então vai podar vocês e vocês vão produzir muitos frutos. Mas se vocês não derem frutos, então o Pai vai cortar para que você seja lançado no fogo. Caleb é um típico exemplo de que quem não foi cortado, ele foi podado. Como assim? Nos capítulos posteriores, nós vamos ver e nós já podemos entender também pelos anteriores, Caleb não herdou aquela terra antes dos outros. Ele era fiel enquanto a sua geração toda se perdeu no deserto, naqueles anos de peregrinação. E ele passou o perrengue, ele foi podado, mas agora estava na hora dele dar frutos. Meus queridos, já está na hora de darmos frutos também. Você tem sido podado para frutificar ou para ser lançado no fogo? Eu desejo que Deus te abençoe. Aliás, eu nem preciso desejar, porque a bênção do Senhor vem sempre através de tantas coisas que nos acontecem. Mas eu espero que você esteja de olhos bem abertos para enxergar as bênçãos que o Senhor tem lhe prometido. Então, se relacione mais ainda intimamente com Jesus e seja mais uma vez reavivado pela palavra do Senhor.